A casa erguia-se no final da Harbinger Lane, envolta numa penumbra perpétua. Os moradores locais sussurravam histórias sobre o seu passado sinistro, de uma entidade malévola presa lá dentro. Falavam de exorcismos violentos, de gritos de gelar o sangue que cortavam à noite. A minha equipa e eu, investigadores paranormais, fomos atraídos pelo seu fascínio sombrio, ansiosos por confrontar a verdade por trás das lendas. Chegamos quando o sol começava a sua descida final, lançando sombras longas e misteriosas sobre o gramado coberto de mato. A casa parecia observar cada movimento nosso, as suas janelas vazias como olhos ocos. Um arrepio percorreu-me a espinha, uma sensação de mau presságio instalou-se no fundo do meu estômago. A porta da frente rangeu ao abrir, como se resistisse à nossa entrada. O som ecoou pelo corredor vazio, aumentando a sensação de desconforto. O cheiro de decomposição atingiu-nos como um murro no estômago, uma mistura de bolor, pó e algo muito mais sinistro. Era um odor que parecia contar histórias de sofrimento e abandono. Teias de aranha cobriam o corredor como decorações macabras, e o ar era pesado e opressivo. Cada passo que dávamos parecia agitar o pó acumulado ao longo dos anos. Entramos, os nossos passos a ecoar no silêncio mortal. O chão rangia sob os nossos pés, como se a casa estivesse viva e consciente da nossa presença. Cada divisão que explorávamos era um testemunho dos horrores que lá tinham acontecido. Móveis revirados e objetos espalhados contavam histórias de desespero e caos. Móveis revirados, paredes arranhadas e desfiguradas, e o ar crepitava com uma energia invisível. Era como se as paredes sussurrassem segredos antigos e esquecidos. À medida que nos aventurávamos mais fundo, a atmosfera tornava-se mais densa de pavor. Cada passo adiante era um mergulho mais profundo no desconhecido. Parecia que estávamos a ser observados, cada movimento nosso examinado por olhos invisíveis. A sensação de ser vigiado era inescapável, como se a própria casa estivesse viva. Um frio glacial instalou-se no centro da casa. Um lembrete arrepiante das forças sobrenaturais em jogo. O ar gelado parecia penetrar até aos ossos, deixando-nos arrepiados e alertas. Quanto mais nos aventurávamos, mais opressiva a atmosfera se tornava. O ar ficou denso, dificultando a respiração. As nossas vozes, normalmente cheias da bravura de investigadores experientes, foram reduzidas a meros sussurros. Símbolos estranhos, gravados nas paredes, pareciam pulsar com uma luz profana. Eram como avisos, antigos e malévolos, desafiando-nos a prosseguir. Mas seguimos em frente, a nossa curiosidade a superar o nosso medo crescente. Entramos no que era outrora um quarto de criança, as suas paredes adornadas com animais de desenhos animados desbotados, que agora pareciam grotescos e ameaçadores. Um cavalo de baloiço balançava suavemente num canto, os seus olhos vazios parecendo seguir todos os nossos movimentos. Foi aqui que experienciamos pela primeira vez a verdadeira natureza do mal em que tínhamos tropeçado. A gargalhada de uma criança, aguda e arrepiante, ecoou pelas divisões vazias, seguida pelo grito de gelar o sangue de uma mulher. O som parecia vir de todos os lados, preenchendo o ar com uma sensação de pavor inescapável. Viramo-nos procurando a origem dos sons, com o coração a bater forte no peito. Cada passo que dávamos parecia ecoar na escuridão, aumentando a nossa ansiedade. Mas não havia nada lá. A gargalhada continuou, cada vez mais alta, transformando-se em algo sombrio e sinistro.
Era como se a própria casa estivesse a rir-se de nós, zombando da nossa presença. Sentimos uma presença, fria e malévola, a aproximar-se de nós. O ar ficou gelado e um arrepio percorreu a nossa espinha, como se algo invisível estivesse a tocar-nos. O medo, primitivo e instintivo, apoderou-se de nós. Já não éramos os investigadores confiantes, mas sim presas apanhadas num pesadelo. Cada sombra parecia esconder um perigo, cada som um aviso. Os nossos equipamentos, concebidos para detectar atividade paranormal, começaram a avariar, cuspindo leituras que estavam fora de escala. As luzes piscavam descontroladamente e os alarmes soavam sem parar. Algo queria que fôssemos embora. Era um aviso, uma amostra dos horrores que nos aguardavam se ousássemos mergulhar mais fundo no coração das trevas daquela casa. Sabíamos que estávamos a lidar com algo além da nossa compreensão, algo que não queria ser descoberto. Reunimos-nos na sala de estar, a maior divisão da casa e o epicentro da atividade paranormal. No centro da sala estava um tabuleiro Ouija, a sua prancheta pousada ominosamente na letra G. Contra o meu melhor juízo, decidimos tentar comunicar. Demos as mãos, os nossos dedos a tremer com uma mistura de medo e expectativa. "Está alguém aí?" perguntei, a minha voz um sussurro trêmulo. A prancheta começou a mover-se, lentamente no início, depois com velocidade crescente, percorreu o tabuleiro, soletrando uma mensagem que nos gelou a espinha. "Saiam", dizia, "enquanto ainda podem." Devíamos ter dado ouvidos ao aviso, mas a nossa curiosidade, a nossa necessidade de compreender a escuridão que consumia aquela casa, tinha se enraizado profundamente em nós. Os passos começaram subtilmente, um leve pisar no chão de madeira do lado de fora da porta do nosso quarto. Era como se alguém estivesse a caminhar com cuidado, tentando não ser ouvido, mas ainda assim o som era inconfundível. No início descartamo-los como sendo a nossa imaginação, sentidos aguçados a pregar-nos partidas no meio da noite. Pensamos que talvez fosse apenas a casa ao assentar, ou o vento a soprar através das frestas. Mas à medida que as noites avançavam, os passos tornaram-se mais ousados, mais insistentes. Era como se a entidade estivesse a ganhar confiança, a tornar-se mais corajosa com cada noite que passava. Andavam de um lado para o outro do lado de fora dos nossos quartos, parando abruptamente às 3 da manhã em ponto. A hora das bruxas. Era sempre a mesma hora, como se fosse um ritual, uma rotina que não podia ser quebrada. A entidade invisível estava a dar a conhecer a sua presença, lembrando-nos de que éramos convidados no seu domínio. Sentíamos uma pressão constante, uma sensação de que estávamos a ser observados, vigiados a cada movimento. Uma noite criei coragem para abrir a porta, para confrontar o que quer que se escondesse nas sombras. O corredor estava vazio. Não havia sinal de vida, apenas o silêncio opressivo que parecia engolir tudo. Mas enquanto eu ali estava, um hálito frio acariciou-me a nuca, e o leve cheiro a enxofre chegou-me às narinas. Era um lembrete de que, embora não víssemos nada, algo estava definitivamente ali, à espreita nas sombras. Descobrimos uma divisão secreta no sótão, a sua entrada escondida atrás de uma estante. Lá dentro, um único objeto repousava no chão empoeirado, um caixão de criança. Aproximamo-nos cautelosamente, as nossas lanternas a iluminar a sua superfície escura e polida. Foi então que reparamos nos arranhões, profundos e frenéticos, no interior da tampa. Alguém, ou algo, tinha estado preso lá dentro.
a tentar desesperadamente arranhar a saída. O ar ficou pesado de desespero, a angústia palpável de uma alma presa para sempre àquele lugar. Soubemos então que a entidade com que estávamos a lidar não se contentava em simplesmente assustar-nos. Queria mais. Ansiava pelo nosso medo, pelo nosso terror, pelas nossas próprias almas. Não posso revelar tudo. Algumas coisas são demasiado horríveis para partilhar. Mas imploro-vos, se alguma vez se virem parados em frente à casa na Harbinger Lane, voltem para trás. Não deixem que a vossa curiosidade vos domine. Este não é um lugar para os curiosos ou os céticos. É um lugar de pura e dura maldade, onde as trevas reinam e os pesadelos ganham vida. Saiam já daqui, enquanto ainda podem.